Fala galera, estamos começando mais um programa Geek História, o programa que leva o conhecimento até você através do mundo geek, nerd e muito rock and roll. Semana passada tivemos um rock aí com Black Sabbath e hoje nós vamos falar de uma outra área, né? A primeira vez que nós vamos fazer um programa aqui falando sobre os games. É algo que talvez aí, né, muitos dos caras que estamos vendo conheçam, jogam, não só os caras, né? Vamos falar num geralzão, porque tem muita mulher que joga videogame, joga melhor do que a gente, né? Então nós temos que pensar numa coisa mais ampla, né? Todos que curtimos o mundo dos games, né, tem alguns jogos nos marcam, alguns jogos fazem parte da nossa história, fazem parte da nossa infância. Eu talvez fui um cara meio frustrado porque eu nunca tive um Nintendo, né? Então eu jogava Mario na casa dos meus amigos, né? Eu tinha, né, um Master System, o primeiro jogo que eu joguei na vida foi o Alex Kidd, né, o jogo que me marcou, o Master, Mega Drive, depois tive um 32X, um Sega CD, aí você vai evoluindo até chegar aqui no Play 3, né? Eu ainda pretendo ter um Play 4 em algum momento da minha vida. Mas existem jogos que nos marcam. O Alex Kidd me marcou, como o Mario marcou a vida de muitas outras pessoas, como o GTA vem marcando hoje em dia, e um dos grandes clássicos que começaram no PC, né, e depois ganharam o mundo dos games, ganharam o cinema, é um jogo chamado Prince of Persia. O Prince of Persia foi lançado pela Ubisoft no final dos anos 80 para o começo dos anos 90 e foi um sucesso absurdo. Eu lembro que meu pai tinha uma empresa de montagem e manutenção de computadores, então eu sempre tive um computador em casa. Então quando lançou o jogo, aquele disquete grandão pra caramba, que talvez a molecada hoje em dia nem tem ideia do que seja, mas acho que eram 2 ou 3 disquetes que você tinha que colocar naquele 386, no 486 para poder rodar. E era assim, levava tempão para instalar o jogo, quando você começava a jogar, aquela telinha verde, o bonequinho correndo de um lado para o outro, e o Prince of Persia revolucionou alguns conceitos nos jogos. Ele vai acabar tendo alguns elementos de parkour, a galera já tinha pensado nisso lá atrás, e ele faz um grande sucesso, tanto que ele tem outra série de jogos, né, até nos dias de hoje você tem jogos principalmente o PlayStation, né, que é o que eu conheço mais, você tem alguns jogos ainda do Prince of Persia, fizeram filme e tudo mais. Por que a gente está falando do Prince of Persia? Porque a Ubisoft ela vai lembrar desse sucesso que ela obteve ali nos anos 90 e ela vai resolver lançar um novo jogo no ano de 2007 chamado Assassin's Creed. Você talvez não saiba, mas esse jogo ele é inspirado nos movimentos de parkour do Prince of Persia, aliado ao quê? A história conta um pouco da ordem dos assassinos. Então os caras fizeram uma pesquisa com movimentos de assassinos profissionais, como é que esses caras agiam, então eles misturaram o parkour do Prince of Persia com os movimentos dos assassinos profissionais e aí saiu o jogo Assassin's Creed, que revela um pouco sobre a ideia da Ordem dos Assassinos. Curiosidade sobre o jogo: a Ordem dos Assassinos realmente existiu. Às vezes fica pensando que é meio lenda, algumas coisas aí que os caras colocam nos games, mas ela existiu. Ela surgiu no ano de 1090, quando um árabe chamado Hassan ibn Sabah Hamaiti, ou algo parecido, esse cara consegue conquistar a fortaleza de Alamut, que ficava ali próximo do Mar Cáspio. Essa fortaleza de Alamut, depois da conquista, acaba se tornando a sede dessa Ordem dos Assassinos, que vai durar mais ou menos 200, 300 anos aí. Alguns dizem que os caras ainda existem, que estão no meio de nós, e essa é a ideia do jogo Assassin's Creed. Você vai transitar por todo esse período, até que você chegue no ano de 2012, que é o momento inicial do jogo, onde um bartender, o Desmond Miles, acaba sendo um cara que não tem a menor ideia muitas vezes dos seus antepassados, e ele vai ser sequestrado por uma empresa, e nessa empresa os caras vão estar buscando alguns pedaços de umas relíquias sagradas chamados os pedaços do Éden. Como é que esses caras vão fazer? Então a empresa cria um protótipo e acabam
fazendo um grande sucesso, em que a pessoa que se dispõe a estar ali, ou que vai fazer parte desse experimento, através do DNA, eles conseguem reconstruir a vida dos antepassados desses caras. Então o Desmond Miles é levado para essa empresa e ele vai acabar sendo um agente participativo, digamos assim, meio contra a vontade dele, mas a partir do DNA dele, ele vai ser jogado na pele do Altair, que é um assassino profissional que vai estar vivendo ali mais ou menos na época da Terceira Cruzada, próximo aí do ano 1189, 1190. Então ele vai passar por esse processo, né, ele vai ser jogado lá para trás, e aí começa toda a história do Assassin's Creed. Esses caras têm alguns preceitos básicos na ordem dos assassinos. Não matar nenhum cara inocente, eles têm que ser muito discretos, ninguém pode saber quem são eles, como é que eles fazem, o que eles fazem. Esses caras têm que cumprir esses preceitos. E o Altair vacila, ele não consegue fazer isso e ele acaba trazendo desgraça para a Irmandade, né? Que é um dos outros itens ali, né? A Irmandade não pode ser colocada em risco. A identidade da Irmandade. O Al-Mulaim, que é tipo um mentor ali desses caras, ele acaba chamando o Altair e fala pro cara: olha meu, você vai ter que matar 9 caras e após você cumprir seus objetivos todos, a gente restaura ali o seu antigo status na ordem dos assassinos. Meio contra a vontade, o Altair acaba aceitando e o jogo vai passar por isso. Ele vai até 3 cidades, né? A cidade do Acre, a cidade portuária do Acre, a cidade de Damasco, né? E ele vai para a cidade sagrada de Jerusalém. Então ele vai 3 vezes para cada cidade e ele vai ter que cumprir algumas missões que passam ali. Então o jogo se passa dentro desse contexto. Os gráficos, mesmo por ter sido lançado em 2007, são muito bons. Quando você olha para as cidades, a composição das cidades, a expressão das pessoas, aquilo tudo que acontece, né, as casas, os templos, é fantástico. Né, as vistas quando ele sobe nos picos dos lugares, a vista que ele tem da cidade inteira, cara, é sensacional. Acho que vale a pena você, se você não jogou ainda, vale a pena você correr atrás para jogar. Se você já jogou, cara, terminando o programa, vai lá, pega e joga de novo, porque você vai conseguir enxergar isso com outros olhos. Qual é o contexto histórico disso daí? Ou como é que esse negócio acontece? Então, se a Liga dos Assassinos, a Ordem dos Assassinos foi fundada em 1090, você vai ter em 1118 sendo fundada a Ordem dos Templários. E a grande briga no jogo é justamente esse quebra-pau entre a Ordem dos Assassinos e a Ordem dos Templários. Quando esses caras, ao longo do jogo, o Altair ele acaba tendo que matar vários Templários, tem luta contra esses caras, é bem legal o contexto. E durante esse jogo você está inserido no momento da Terceira Cruzada. Então o movimento das Cruzadas começa e alguns anos antes, 100 e poucos anos antes. E você tem a Primeira Cruzada, em que os cruzados ali, né, os cristãos católicos, eles acabam conseguindo algumas vitórias. E na real, a primeira Cruzada é a única que eles conseguem ganhar. Depois disso, eles tomam um pau atrás do outro dos muçulmanos. Até você chega ali na Terceira Cruzada, que é o momento que o jogo tá passando. Você tem ali 8 cruzadas, né, 2 delas consideradas não oficiais, mas essas cruzadas todas. E a Terceira Cruzada tem uma característica importante. Ela vai ser convocada pelo Papa Gregório VIII, né, no ano de 1189, e a convocação é importante, né, ele tem um peso de fazer isso aí ser importante, e ele vai convocar os reis para fazerem parte disso daí. Essa Terceira Cruzada é conhecida como a Cruzada dos Reis. Que reis que participam? Ricardo Coração de Leão, rei da Inglaterra, Filipe Augusto, rei da França, e Frederico Barbarossa, que é o imperador, né, que é o rei do Império Germânico. Então esses 3 partem em direção à cidade sagrada de Jerusalém, e o objetivo é conseguir vencer nessas cruzadas e recuperar a Terra Santa ali em nome dos cristãos. Esses caras têm alguns desentendimentos no meio do caminho. O Frederico Barbarossa é o primeiro que abandona a cruzada, né, no momento ali chave em que eles estão cruzando um rio. Ele é forçado a abandonar, na verdade, né, ele acaba sofrendo um acidente e ele morre afogado ali num rio. Esses desentendimentos continuam entre eles e chega ao ponto do Filipe Augusto abandonar o Ricardo Coração de Leão e ele volta para a França. Nessa volta para a França, o Filipe acaba pegando uma doença e ele fica cego de um dos olhos e volta para a França nessa condição, muito debilitado fisicamente e ainda cego de um dos olhos. Ricardo Coração de Leão é o único que continua nessa cruzada.
O Ricardo ele vai travar batalhas homéricas contra um sultão, o sultão Saladino, né, a gente ouve o nome original ali, o Salahuddin. Então eles travam várias batalhas. O cerco em Jerusalém ali realmente ele é muito tenso, ele é muito denso. E até que chega um momento em que os muçulmanos, o Salahuddin ele tem um exército fortíssimo. Ele já havia reconquistado a cidade sagrada para os muçulmanos. Em determinado momento ele consegue encurralar o Ricardo Coração de Leão e força ele a conseguir uma trégua, a assinar uma trégua. O Ricardo assina essa trégua e nessa trégua você tem algumas características. O Ricardo exige o quê? Olha, eu quero salvo-conduto para voltar ali para a Europa. Então todo mundo que está comigo vai voltar para a Europa e ninguém bota a mão na gente. O Salahuddin, beleza, concorda, assina e beleza, pode voltar. E uma outra coisa que ele acaba conseguindo, relativamente, que é importante. Ele consegue com que os cristãos possam cultuar o seu Deus, também na cidade sagrada, em outros locais sagrados de Jerusalém. E o Salahuddin acaba entendendo e ele acaba permitindo com que os cristãos possam adorar o seu Deus dentro da cidade sagrada. Isso vai durar por um tempo. Posteriormente vai ter a quarta cruzada, que é a cruzada comercial, e aí você já tem toda uma bagunça acontecendo de novo. Então essa terceira cruzada é um momento chave, em que o jogo está inserido. E quando você passa por ela, você vai ver soldados das cruzadas, os cavaleiros templários, você tem, inclusive aparece no jogo, o Ricardo do Coração de Leão e o Saladino, eles são citados no jogo, eles aparecem no jogo. Então ele tem toda uma pesquisa histórica muito forte por trás dele. Você consegue aprender elementos da época, você consegue aprender o contexto das cruzadas a partir da visão desse jogo, que é um dos grandes clássicos da Ubisoft, que é o Assassin's Creed. Ricardo do Coração de Leão volta dessa cruzada. Ele vai ser ferido numa batalha no sul da França, e ele nem chega a voltar ali para a Inglaterra, ele morre no sul da França mesmo, a caminho da Inglaterra, e aí com isso essa Cruzada dos Reis acaba terminando. Mais uma vez os muçulmanos acabaram ganhando, e os cristãos católicos ali acabaram tendo que abaixar a cabeça e se reorganizar de novo para uma quarta cruzada, que fica para uma outra história, para um outro momento. Então Assassin's Creed é um pouco disso. Tem outros jogos, nós vamos fazer outros programas falando sobre Assassin's Creed, que eu tenho certeza que você vai começar a jogar esses jogos com um olhar histórico e vai ser muito mais fácil para você aprender história através do videogame. Bendito videogame! Nós falaremos de muitos mais outros games e na semana que vem eu volto para a gente poder falar sobre a Era de Bronze dos quadrinhos. Eu fiquei devendo isso para vocês há 2 semanas atrás. Na semana que vem eu pago a minha dívida, nós falamos sobre a Era de Bronze dos quadrinhos e depois retomamos o programa numa outra pegada que a gente já está planejando. Provavelmente vamos falar de algumas indicações que nós temos recebido de alguns temas, porque o programa é feito para você. Curta a nossa página no Facebook, tá ali na descrição do vídeo, curta a nossa página, curta aqui no YouTube, divulga, compartilha, estamos abertos para sugestões, fique à vontade. Nós estamos aqui justamente para isso, para passar o conhecimento para vocês de uma forma divertida, alegre e que faça sentido. E cara, terminando a gravação aqui, tendo jogado Assassin's Creed. Valeu, muito obrigado, até a próxima, fui!